Boa noite, amigão síndico! Começando mais um Inteligência Condominial, o programa que vem revolucionando o mundo condominial. E a mensagem inicial é o seguinte: a carne é fraca? Então fortaleça seu espírito. Fraca é a sua desculpa. Levanta a cabeça e vai à luta, meu jovem. Para de resmungar, né, amigão síndico? Vamos começando mais um programa Inteligência Condominial. Hoje com o nosso doutor Suítes aí, o maior famoso aí na área condominial lá direito, doutor Luiz Leandro. Boa noite, meu amigo Leandro, tudo bom? Tudo bom, fala Thiago, beleza? Agradecer mais uma vez pelo convite. Vamos esclarecer as dúvidas dos ouvintes, condôminos, síndicos, direto e reto. Show de bola. Tô com uma amiga também, ela que transforma as pessoas, ela que faz o ruim ficar bom, né? O desapaixonado apaixonar, ela que faz os encontros acontecer, ela que transforma a cabeça do síndico. Ô, cabecinha difícil, né, minha amiga Kelly Rodrigues? Boa noite. Boa noite, telespectadores. Gente, esse Thiago é uma peça rara. Cada vez que a gente vem aqui, é uma satisfação enorme, uma alegria. Né, doutor Suits? Meu Deus do céu. Tá até no Instagram agora. Tá no Instagram. Mas é uma boa referência, cara. É legal, bom demais, né? Então vamos no nosso quadro, tu responde, tirando nossas dúvidas aí igual ele falou, dos moradores, do síndico, conselho fiscal, de quem tem a dúvida, né? Então é o seguinte, cara, a primeira dúvida de hoje é o seguinte: Thiago, pergunta pro nosso amigo Suítes aí, o fera do direito condominial. Ó, Patrícia aí, Patrícia já tá gostando do Suítes aí, sei não, hein? Mas vamos lá, a dúvida é o seguinte: eu preciso fazer a troca do portão e fazer mais alguns ajustes no muro do portão, certo? E ela fala o seguinte: porém, não há fundo de caixa suficiente para cobrir o conserto em decorrência de um grande número de inadimplência. Beleza, ela fala o seguinte: como é um conserto urgente e necessário, a síndica do condomínio resolveu fazer a arrecadação da cota parte de cada casa, ou seja, ela bateu porta por porta para receber esse valor, dividiu, beleza. Só que acontece, ela fala o seguinte: pois ela não queria lançar no boleto, porque muitos não estão pagando. Então ela foi lá porta a porta, bateu, pegou o dinheiro. Só que a Patrícia pegou o seguinte: ela pediu um recibo para a síndica com os dados tudinho, e a síndica falou que não ia fornecer esse recibo. E ela perguntou o seguinte: pode a síndica fazer isso? Tem alguma validade? Não, validade não tem nenhuma, na verdade, né? Ela não poderia sequer negar, ou menos ainda, não poderia sequer cobrar dessa forma sem que houvesse uma prévia aprovação. Mas é uma obra emergencial que ele falou aqui. Mas tem que ter uma prévia aprovação, uma assembleia que aprova essa cobrança. Vamos pensar na legalidade da coisa. A taxa de condomínio, ela se tornou um título executivo extrajudicial a partir do novo CPC 2016 para cá, ali no 784X, e para isso, para que se torne efetivamente um título executivo que possa ser cobrado, tem que ter a prévia aprovação da Assembleia. Você tem que demonstrar para o juiz a ata. Como é que você cobra? Se um condômino desse deixar de pagar e não tem a ata, ela não vai conseguir cobrar. E outra coisa, assim, eu achei interessante essa pergunta, é uma coisa tão boba, mas você vê, eu acho que não é correto o síndico cobrar dessa maneira. Sim, porta a porta. Por quê? Um exemplo, 10 unidades. Aí eu vou lá, peguei lá, falando, dá 50, consegui o dinheiro, beleza, pra arrumar lá. E o pessoal que não contribuiu? Porque eles não tem que contribuir de qualquer jeito. Sim, ela tá considerando verdade? Que todo mundo vá contribuir. Vamos supor que seja um condomínio pequeno, 10 unidades, e essa reparação custe R$500. 50 de cada, mas se um deixa de pagar, ela não tem. E aí ela volta passando nas outras 9 que pagaram, pedindo o complemento? Exatamente, depois tem como é que eu cobrar essa conta aí? Não tem como, não tem ata, não tem nada, ela não deveria fazer isso de forma eu acho alguma. Por isso que a Patrícia estava querendo um recibo em nome do nome do condomínio que ela está fazendo esse pagamento. Até para depois ela qualquer coisa que você paga, você tem que ter uma contrapartida ou um comprovante de pagamento, né? Esse negócio de comprovante é complicado, né, minha amiga Kelly? Pois é, eu tô aqui pensando, essa é a parte boa de estar aqui como telespectadora, porque eu me passo por condômina, porque a minha ignorância dentro da área jurídica, né? Então, eu tô aqui pensando
Eu posso perguntar para ela, o fundo de reserva não tem? Quais são também as outras formas dessa síndica resolver esse problema? Eu estou tentando vislumbrar alguma coisa que... Você imagina se a taxa de condomínio, que é algo de suma importância para a boa manutenção do condomínio, funciona desse jeito, você imagina o resto, a tratativa com condôminos, a conciliação entre, de repente, condôminos que estão ali enfrentando problemas. Isso é básico, né? Não deveria haver uma cobrança assim de forma alguma. Não, e igual eu falo, absolutamente irregular. Posteriormente não tem como você cobrar isso. Não. E outra coisa, pode ter até uma situação ruim com quem pagou. Porque tudo bem, a Patrícia aqui, ela tá. A Patrícia ela tá querendo. Eu acho que ela tá querendo uma garantia, ela contribuir. E aí depois lá na frente vai cobrar. Porque acontece? Não é justo também eu cobrar de 3 ou 4 e não cobrar do resto. Sim, e aí você imagina. Deve ser um condomínio pequeno. Mas você imagina se um deixar de cobrar, de pagar, e depois ela cobrar todo dia lá na porta: ô fulaninho, você não pagou. Porque meios legais ela não vai ter. Exatamente. E eu acho que sim, todos os síndicos têm muita precaução nessa questão de cobranças, né? Principalmente colocar. Eu acho que tem que colocar no boleto, porque de um jeito ou outra pessoa vai pagar. Se não pagar, uma hora ela vai pagar. Né? E assim, isso aí, via de regra, advogado trabalha nessas ações aí, nem cobra, é só no extra, a gente sabe que recebe. Exatamente, uma hora mais cedo, mais tarde é pra cobrar. Não teria nem igual, por exemplo, engraçado, a gente peguei um condomínio em Valparaíso, tá me cheio de problema lá, a administradora e tal, e aí tive que, a administradora não quis passar os dados pra mim, aquela coisa toda, eu fui lá fazer o cadastro dos moradores pra emitir o boleto. Aí teve uma moradora que falou pra mim assim: eu não vou passar meus dados, porque esse mês eu falei com a síndica que eu não tenho dinheiro só mês que vem. Eu falei, tá achando que é mercadinho da esquina. Aí eu falei assim, de um jeito ou outro eu tenho que pagar. Se você não me der os dados agora, com o dia que você me der os dados, vou ter que cobrar tudo pra trás, então não adianta. Mas aí você me quer a cabeça de ser humano, né? Eu não vou dar os dados porque só esse mês não pagar, só mês que vem. Eu falei, cara, mas não adianta, porque uma hora eu vou descobrir os seus dados. E quando eu descobrir esses dados, né, eu vou ter que cobrar pra trás. Não tem como cessar essa conta. Só me tira uma dúvida. Esse condomínio, sem falar o nome, claro que não, era do Minha Casa Minha Vida? Não, lá não, é porque aconteceu muito disso, né, no projeto Minha Casa. Ainda acontece, né? Nem precisa. Acontece muito. Essa falta de entendimento da partilha da contribuição. Não é que você ganhou do governo, mas existem outras obrigações que você tem que entrar e as pessoas não sabem morar em condomínio. Enfim. E não há justificativa nesse mesmo rumo aí, não há justificativa para o não pagamento. Uma vez que você mora em condomínio, você tem que dividir as contas do condomínio. Essa semana nós recebemos uma condômina no escritório, que é de cortar o coração. Mas infelizmente eu estou ali defendendo os interesses do coletivo. E aí ela falou que deixou de pagar por um período a taxa de condomínio porque falaram para ela no condomínio que não era para pagar porque o síndico estava roubando. Isso em 2014, 15, 16 e virou aquela bola de neve. A gente está em 2020 e aí vai perder. Nós conseguimos a citação dela, ela não apareceu no processo. E agora, em meio à pandemia, nós bloqueamos o que eles tinham em conta. E eu falei, não é suficiente. Infelizmente, eu ainda vou pedir a penhora do seu imóvel. Por quê? Porque eu tô ali defendendo o interesse do coletivo. Infelizmente, o que é certo é certo. Né? Aí, assim, infelizmente, chorou, falou que era o único bem que ela tinha, a única coisa na vida, mas infelizmente eu não posso deixar de fazer a parte dura do trabalho. Né? E é interessante sim, teve um condomínio que eu fui ano passado, o que os caras fizeram? Eles fizeram tipo um montinho. Eles não pagaram a taxa condominial, fizeram a vaquinha, compraram container, essas coisas tudo. Beleza. Aí eles foram na reunião, fui convocado lá um dia, conversei com o pessoal, falei, beleza. Porque a gente não pagou a taxa condominial, mas a gente fez a vaquinha e comprou outra coisa. Falei, isso uma coisa não cessa a outra. A gente tem que dizer o seguinte, pessoal, paga a taxa condominial e cobra o seu direito. Uhum. Entendeu? E eles, cara, lógico que vai ficar o benefício para vocês, mas não vai pagar a taxa condominial. Eu tive a mesma situação no condomínio, nós cobramos do mesmo jeito que não pagou. Mas vai ter que cobrar, porque não tem outro jeito. E eu falei, pessoal, a gente tem que começar, bota na cabeça, a gente tem que começar a participar. Eu acho que o condomínio é muito isso. As pessoas não participam e acontecem essas coisas. Porque você vê, vocês falaram com a boa fé, mas não vou pagar porque o síndico vai roubar. Eu falei, cara, vai roubar.
ou ele ia fazer alguma outra coisa. Se vocês cobrar, não participar, vocês podem cobrar. Vocês podem cobrar a conta dele. Vocês podem cobrar no balancete, tivemos discriminado. Vocês podem ter ali desconfiar algumas coisas ou outras. Você então, pode assim, juntar um quarto, fazer uma eleição, tirar. Exatamente, que eu falei pra eles, então assim, cara, mas você tem que fazer a coisa certa pra você poder cobrar. Entendeu? Então assim, no final eu falei, tá vendo? Aí ia ter a eleição de síndico e eles poderiam votar. Porque a maioria estava inadimplente, porque fez isso. Foi tipo um boicote ao símbolo. Só que não existe boicote, cara. Foi suicídio coletivo, no caso, né? Exatamente, vão ter pagado pela Beleza, então Patrícia tá aí, espero que o Dr. Suítes aí, o referência condominial direito, tenha respondido aí. Vamos pra segunda. Essa segunda aqui é boa também. A Diana fala o seguinte: Tiago, manda abração pro Dr. Suítes, o homem é fera mesmo. A Diana tá aqui, tá. Vamos lá, ó. Seguinte. Tem um inquilino que descumpre o regimento interno usando a garagem para trabalhar. Segundo o regimento interno, não é permitido. Adverti várias vezes o mesmo, alega que o proprietário da garagem permitiu. Foi notificado a respeito e o mesmo se negou a assinar a notificação, diante de 2 testemunhas. Pergunto, como deve enviar a multa? Indo pessoalmente com as testemunhas ou através de AR, via correio? Responde aí, Dr. Suítes. Situação muito comum, né? Ninguém que vai ser multado quer receber uma multa. Né? Se eu tivesse a opção de falar, não, Detran, peraí, sai fora, eu não vou te receber não, aí tava ótimo. Mas o Thiago acharia muito bom, né, Thiago? Putas, tanta multa que eu pago. Conversa de bastidores, gente, piada interna que ninguém vai entender agora. E essa doeu, velho, não entender, mano, tá doido. Mas quanto ao modo dela fazer a multa, tudo vai depender de como funciona. Ela tem que observar as particularidades. Se ele já se mostrou arredio, que não vai receber, e muitas vezes até agressivo, eu recomendo que ela faça via R, telegrama, entra no site do correio, manda o telegrama online a partir de 8h54, vendendo peixe do correio aqui, que lá no escritório todo dia tem notificação saindo de lá. E é rápido, vem com a Rzinho e você fica resguardada e segura. Porque não adianta você querer poupar para o condomínio aqueles R$ 8,54 de um telegrama e você se expor, muitas vezes fisicamente, ou se expor a uma agressão verbal que seja, para entregar uma notificação, uma multa. E sempre observar o procedimento que o regimento ou a convenção traz, né? Se há necessidade de uma advertência prévia, tem que abrir para ele o contraditório, respeitar o contraditório e a ampla defesa, para que depois ele não anule isso na justiça e se resguardar. E aí quando ele for receber o colaborador, ó, o porteiro vai ter que subir e fazer ele assinar. Não, é porque assim... Já que ele chegou, telegrama tu tem que assinar que chegou, né? Tem. E o condomínio, com o novo CPC, ele atribui ao porteiro também essa responsabilidade. Mas via de regra, o correio, nesse tipo de correspondência com a R, ele chama a pessoa da unidade, tá? E talvez numa última tentativa, caso não consiga, que ele notifique o porteiro. Ô, Leandro, vamos lá, tirar outra dúvida aqui. Se eu for notificar uma pessoa e ela não quiser receber, como é que eu faço para aquilo ter validade? Então, mas esse procedimento que a Diana seguiu é o correto. Você vai com 2 testemunhas, ela assina que as 2 testemunhas assinam no documento que ele se recusou e tal, dá a anuência ali e já tem a validade jurídica. Na multa, mesmo sentido, né? Se o cara não quiser. Coisa. Então, sempre que eu for notificar presencialmente, sempre vão ter testemunha nesse caso, se eu não quiser receber, né? Exatamente. E aí lança na unidade. Na hora que ela receber o boleto, vai estar lá a cobrança do mesmo jeito. Outra coisa que você falou, me veio à memória, essa semana o cara de São Paulo me procurou, que ele foi multado em questão de barulho. Ele perguntou como é que poderia fazer para reivindicar. Eu falei, eu sei que você tem um direito de defesa, né? Como é que funciona a questão da defesa? Qual o prazo que o síndico tem que dar para a pessoa na hora que notifica ela? Então, a legislação ela não traz um prazo específico, ela deixa isso aberto para a convenção. Via de regra, a convenção usa 15 dias. Então, a grande maioria. Então, e se ela for omissa, tem que conceder esse prazo do mesmo jeito. Então eu já não posso atuar no ato ali. Eu emito a notificação falando que vai ter um prazo de 15 dias, que aí ele vai ter validade automaticamente, não é isso? E aí, embora eu entendo muitas vezes o anseio do síndico de querer receber aquela multa, não pela questão do valor em si, mas pelo caráter punitivo.
É mais fácil que ele espere um recurso, aplique com um efeito suspensivo. Beleza, você recorreu? Então não vou te cobrar agora, mas quando eu lançar na sua cota condominial, vou lançar com a data retroativa. Porque ele tem o direito de recorrer, mas ele tem que pagar por esse período. Igual o Detran. Por Ele isso. ainda fala assim: se quiser pagar adiantado, pague e depois recorre. Então descontinho. Mas é bem isso. É mais fácil. Eu, na condição de condômino mutado, eu prefiro pagar e recorrer. Depois, na pior das hipóteses, você creditado, pagar menor uma taxa, do que ficar correndo juro. Ô, Kelly, tu já foi multado alguma vez na vida? Fora Detran? Fora Detran. Tem cara que faz muito barulho quando Não, já sabe quando tu demora, tipo, eu devo ter gasto um sapato, uma bolsa com o livro da faculdade, aquele que tu deixa no carro e você esquece o mundo e a multa da biblioteca é um sapato de mulher. Você vai pagar lá, devolver o livro, tem tanto de multa. Detran, o que mais? Só? Então, show de bola, condomínio não. Então, Diana aí, foi a pergunta da Diana, importante também, amigo. Sim, então sempre lê. Eu queria falar uma coisa, eu vou fazer uma pergunta. Pode. Com relação a barulho, né? Eu fico me questionando isso. Como tem pessoas que esperam chegar nas vias administrativas, nas vias jurídicas. A gente está vivendo em comunidade, você faz barulho 360 graus. Isso é um assunto recorrente aqui, é incrível, né? É o tempo inteiro. Só que é o tempo inteiro. Mas agora, né? Agora então. Mas agora. Eu não sei. Na minha cabeça, olha só, cabeça do ser humano, né? Assim que você fala, Tiagão? Eu bateria primeiramente no meu vizinho. Seria essa uma melhor opção? Sim, né? É isso, né? Amigo, deixa ele falar, eu tô dodói, eu tô passando mal. Tem como, né? Com aquela. Agora, se o cara me mandar me lascar, ele pode, né? Também tá no direito dele. Ele vai dizer assim: estou na minha unidade, dentro do horário, pode me mandar passear. Mas ele já sabe que eu, pelo menos, eu tô me sentindo incomodada. Eu não sei, eu tenho essa pré-ação de que a pessoa saiba que ela tá me incomodando. Também nunca tive. Só daquela vez passada que eu te falei, na verdade acontece, a pessoa não quer se dispor, porque assim, o síndico, ele não vai resolver, vamos dizer assim, entre aspas, entendeu? Porque acontece, inclusive tem até uma pergunta sobre isso, o barulho também acontece, né? Mas assim, eu entendo que você pode bater lá e conversar. Eu gosto de falar muitas vezes aqui, muitas vezes eu entendo que a pessoa nem sabe que tá incomodando. Você falou, uma vez, a doutora estava aqui, a doutora Mariana, que ela fez um acordo, a mulher tinha crianças e ela chamou você, ó, tal dia, tal dia eu tenho uma reunião 7 horas, se for possível você segurar as crianças um pouquinho, e assim se foi. Ela conseguiu resolver esse problema da reunião. Tá certo que não foi 100% porque as crianças ficavam brincando durante o dia e tal, mas ela conseguiu, junto com a moradora vizinha, 7 horas, então a pessoa, 7 horas fazer o mais possível, até certo horário, que terminava a reunião dela, depois, entendeu? Mas assim, eu acredito, eu sou a favor do quê? Da gente tem que resolver nossos próprios problemas. Só que acontece, o que eu entendo? O cara não quer se dispor com o morador, igual esse caso aqui, a mulher tá com medo. O primeiro caso da Patrícia é o quê? Ela tá com receio. No caso da Diana mesmo, tá com receio de levar uma multa, porque a pessoa pode ser agressiva, pode brigar pra tudo. Simplesmente já tem eu acho que tem que ser bem assim também. Porque o síndico, querendo ou não, ele já conhece mais o perfil de cada um dos moradores, via de regra. Porque ele tá mais presente, ostensivo em tudo quanto é demanda. Então, assim, você na condição de condômino que está sendo perturbado, talvez você deva reparar antes de buscar como é o tipo de perturbação, o tipo de conduta. Vamos supor, ele está assistindo nos dias de hoje uma live bebendo, usando bebida alcoólica ali desde cedo. Desde cedo, então até assim. O Wesley chegou aqui no interesse condominial. O Wesley tá importante, tem coisa de condomínio. O Hugo fica espionando a gente aqui. Pode falar, né? Tá observando. O Zuckerberg tá pra todos os câmerazinhos dele. Pra tudo. Então, assim, vai que você vai lá falar com essa pessoa tá embriagada, alterada. Então, assim, é bem conhecer mesmo as particularidades. Se você ficar receosa, é melhor que ligue na portaria, pro porteiro via interfone também. Até falando da situação da síndica que nosso escritório acessório, que aconteceu uma situação assim, né? E ela viu nas câmeras o pessoal bebendo durante a madrugada e tudo.
É bastante complicado. Você falou do horário, tô dentro do meu horário, tô dentro da minha casa, eu faço o que eu quiser. Não, também não é assim. Exato. Independente do horário ou de ser sua casa, você não pode perturbar o sossego alheio. Independente disso. Mas eu tô fumando meu cigarro dentro da minha casa, eu faço o que eu quero. Não. O cheiro tá passando, externalizando o cheiro, então você não pode usar, você tá perturbando alguém. Então, assim, aí, né? Tem. Aí, assim, então, se for fumar um cigarro da paz, porque o vizinho fica mais tranquilo, né? Então, muitas vezes você fica mais bravo. Não? Pô, fica uma zero, é meio complicado, né? Doutor, eu ia perguntar se você já fumou um cigarro da paz de tabela. Não, de tabela já. O vizinho e tal. Tu ficou tranquilo? Como é que foi? Quem mora em condomínio e tem shaft, não tem como. Tem jeito, né? Isso aí acaba vindo, não tem jeito, não. Foda mesmo. E é complicado, né? E é engraçado que hoje tá tão banalizado isso, né? Eu tive duas situações, né, no condomínio. Uma eu tava trabalhando e aí o cara me ligou, o cara era policial, né? Me ligou e falou assim, tem um cara na cobertura, tá fumando a maconha lá e tal. Eu falei, e aí? Na cobertura? Aí eu falei assim, e aí? Tu tem que falar pro cara, parar. Eu falei, mas você é policial, pô, não quer falar, você que eu tenho que falar. Então, isso aí você ainda tem mais uma questão, né? Porque se realmente é uso de maconha, aí é tipificado como crime. Então aí você vai atuar, não, você não é polícia. O cara, a polícia que pediu, então. Assim, teria que ali, beleza, tá perturbando? Sim, tá perturbando por conta do cheiro, mas independente disso. E aí a gente usa, até quando tem esses casos assim, a gente usa genérico, na forma genérica o fumo. Não fala, é maconha. Eu sei que é maconha, mas eu não vou colocar que é maconha. Porque você não tem que fazer um exame tudo aí, né? Você não tem como provar, vamos dizer assim. Exatamente. Então a gente coloca lá. E aí tem a questão do. O cara pode dar com danos morais, né? Você tem que provar aqui. E é importante, a gente tá falando sobre a questão de notificação e atuações. O síndico tem que ter muito cuidado na nomenclatura que utiliza, senão pode virar contra ele, isso aí, ó. Uhum. E a forma aqui da publicidade, como faz isso tudo, né? Nós já tivemos alguns casos aqui que nós falamos até do corona, né? Que é proibido entrar em chinês. Lembra? Lá atrás, quando começou. lá em São Paulo, lá que o síndico colocou. Antes de começar esse negócio, a gente falou sobre isso mesmo. Como é assim? Então, a comunicação é de extrema. Show de bola! Espero que a Diana aí tenha sanado a dúvida dela. Fique à vontade. Vamos pro próximo aqui. Alexandre Pereira. Tiagão, você é lindão. Obrigadão, cara. Doutor Suítes é fera. Olha lá, a pergunta do Alexandre é o seguinte. Ele fala assim, boa noite. Comprei um apartamento sem vaga. Na convenção fala que as vagas são áreas comuns. Porém, pagam a mesma cota condominial de quem tem vaga. Isso é permitido? As vagas são área comum? Para quem não usa? E aí, doutor Leandro? Aí tem uma série de questões no meio. Aquele vamos boi lá, velho então. depende. Vamos destrinchar isso aí. Depende. Bom, vamos lá. No caso dele, vamos falar do caso dele inicialmente. Tem que verificar a convenção se trata da fração ideal. Via de regra, é fração ideal. Se alguma unidade tem unidade privativa, vaga de garagem privativa e consta ali na matrícula dela ou algo assim, ela tem que pagar sobre aquela vaga. Não, mas aqui a taxa é unitária. Tá? Todo mundo paga igual, todo mundo paga igual. Via de regra não acontece assim. Alguns condomínios, inclusive um que eu morei recentemente, as vagas eram rotativas. Então todas as vagas eram rotativas. O que eu imagino. Nenhuma vaga era fixa, vinculada, né, a uma unidade. Então chegou e estacionou. Né? Então, inclusive, respondendo mas no Noroeste tem desse jeito lá? Respondendo a sua pergunta, inclusive eu tomei multa por conta disso. Foi? Essas vagas rotativas, o carro excedendo um pouco, que é sempre um outro problema, né? Tamanho, né? Então, assim, ele tem que observar realmente a convenção. Aqui, particularmente em Brasília, e mais especialmente em Samambaia, tem muito disso. A vaga de garagem ser área privativa, mas não ser vinculada à unidade. Porque para atender aos critérios do programa habitacional, fazia essa divisão, porque senão ultrapassava o valor do imóvel. Então, assim, muitas vezes aquela garagem transita de proprietário, né? Que as convenções, inclusive, algumas delas possibilitam a venda para terceiros também ao condomínio. Eu tenho uma vaga. Porque você pode comprar, por exemplo, eu conheço aqui em Samambaia, tem gente que comprou 4 vagas no apartamento, num condomínio, para alugar. Ele não é muito mais rentável do que o próprio apartamento. Eu condomínio de 80 unidades, não falta vaga lá, que ele fez. Eu sei qual é ele comprou 4 vagas
e alugava. R$150 cada vaga. Melhor que alugar, comprar um apartamento. Muito melhor. Não tem que manter, pagar taxa não extra. Tem manutenção, não tem nada. E assim, é importante. É um nicho de atuação. As regras são 12 metros quadrados que não tem manutenção. Mas e esse cara, ele tem várias aqui em Samambaia, tem várias garagens que ele comprou mesmo pra alugar. E é um ramo que ele falou, um nicho de mercado que ele, na época ele viu, é legal, comprou e tá usufruindo, cara. E não falta a gente não, porque sempre todo mundo quer guardar seu carro, né? Eu acho que o que é importante aqui do Alexandre, ele ressalta o seguinte, é que a gente vem falando. Cara, se for comprar um apartamento, alguma coisa, cara, verifica primeiro, né? Vai saber qual é a situação, como é que tá. Tudo, né? Porque acontece, eu acho que a questão você não pode, se não é cobrado, eu acho que não pode ter uma coisa, vamos dizer assim, particular. Eu já morei em apartamento, quer dizer, também, quem chegou, quem não chegou fica na rua. Mas não é cobrado. Mas apartamento que é uma coisa particular tem que ser cobrado, então. Tem que criar um valor ali. E aí tem que se observar, o que eu te falei, tem que se observar a convenção, como ela trata. Se ela for omissa na forma de rateio, ela é a fração ideal, que é o que a lei determina. Se ela tiver expresso que é unitário, aí ele deveria ter observado isso antes de comprar e não caberia agora ele reclamar dessa questão. Eu acho que o brasileiro tem que ter mais precaução nessas coisas, né, cara? Se vai agradar, se não vai, como é que tá a situação do condomínio, verificar tudo isso, pra ele não entrar numa barca furada e arranjar um problema, né? Eu te falei que eu tô mudando agora, né? E lá no meu apartamento, a vaga Noroeste, né, que você falou? Tem um helicóptero lá, ele pousa o helicóptero lá no apartamento dele. Nunca vi. É só tem que ter. É heliporto lá, ele vem com o helicóptero dele. Porque ele levou muito de carro, aí ele foi criando mais de carro, não. Eu cansei de trânsito. É a esposa. Mas a vaga de garagem é exatamente do tamanho do carro. Do meu carro, exato. Não sobra nem 5 centímetros pra frente, nem 5 centímetros pra trás. É exatamente. Ué, que bom, hein? E aí tá impedindo meus vizinhos do lado de passar. Mas você tá. Mas aí o seu carro é aquele que. Não, é um outro que tá parado. Eu sei qual é. 2 carros. Tá bom. Aí, fora o helicóptero, não sei quando tá com o trânsito, aí ele vê na televisão. Mas infelizmente eu não vou trocar de carro. Porque impede ele de passar mais livremente. É coisa de condomínio, né, velho? Infelizmente, é um direito que me resguarda. Eu tô usando os limites da minha vaga. Se eu estivesse fora, de agora fato. Você vai usar aquele friso que, né? Porque sim, já ele tem vai aquele, abrir a porta lá com carinho, né? Espaguete. Tem espaguete falando que ele comprou o helicóptero, não estão acreditando. E capa. Porque ele vai chegar aqui, ó. Vai pousar aqui na porta da rádio aqui, vai fazer o programa com a gente. Mas então, vambora, né? Pra próxima aqui. Então espero que nosso amigo Alexandre tenha sanado suas dúvidas. E Alexandre, da próxima vez que eu comprar um apartamento, leia primeiro, pesquise primeiro, entenda primeiro como é que funciona as coisas. Até pra saber a situação real do seu condomínio. Você imagina, você comprou um apartamento, entra e tem aí 1 milhão de dívidas, você vai ter que fazer uma taxa extra logo quando você entra. Pra pagar. Agora nós vamos para uma situação parecida. Assim, o síndico tá me torrando a paciência, essa semana me ligou e falou o seguinte: o condomínio é uma situação, construindo um condomínio com um pequeno porte, e aí sobrou espaço. Fizeram 3 vagas, e essas 3 vagas são do condomínio. E elas participam normalmente do rateio lá, porque é a fração ideal, que elas pertencem ao condomínio. O condomínio aluga essas vagas para alguns moradores. Só que o síndico, ele acha que ele é o Bolsonaro. O que ele fez? Um tempo atrás, são 3 vagas, as 3 vagas alugadas. Ele levou para a Assembleia isso e comentou de uma pessoa que ele ia ceder esse valor, não ia cobrar da pessoa esse valor. Os moradores não entenderam muito bem, aceitaram. Aí depois entrou outro síndico, viu que estava errado e levou para a Assembleia novamente. E criou uma bagunça do caramba. Por quê? Das 3 vagas, 2 vagas os caras estavam pagando. Então os caras achou injusto. Sim. E o síndico não soube explicar por que ele cedeu para essa pessoa o não pagamento. Porque na verdade está sendo pago o condomínio, está pagando as taxas do domésticas que é dividido, faz parte do AT. A pergunta é: o síndico atual pode cobrar dessa mulher o retroativo? Tá, então vamos lá. Tem que ser observado como foi feito isso. Foi deliberado em assembleia para conceder esse desconto, a isenção dessa cobrança? Foi. Tá, qual foi o quórum que fez isso? Já havia previsão dessas 3 vagas? Como vinha determinado o pagamento disso? Era rateio, era aluguel? Tem uma série de questões que tem que ser observadas. Mas, via de regra, sendo prático, pode cobrar ou da mulher ou do síndico. Porque o síndico não poderia conceder desconto
alguns Então, sem a devida se eu oriento o autorização. síndico ele entrar com ação conjunta, Assim, teria que analisar caso a caso, mas possivelmente... Contrato com o escritório dele. possivelmente eu iria contra Aí, o ó, síndico fazendo se seu filme, vira hein? pra cobrar da mulher. para cobrar. Nesse sentido, a gente tem inúmeras ações que tratam daqueles descontinhos para pagar a taxa de condomínio. Eu sempre pago em dia, mas essa semana eu esqueci. Esse mês eu esqueci de pagar no dia. Tem como você me dar o desconto de pontualidade para eu pagar aqui 2 dias depois de passar da pontualidade? Aí o síndico vai lá, querendo ser gente boa. Claro, tá aqui, paga com desconto. E aí quando assume uma nova gestão, que vai fazer realmente uma verificação disso tudo, tem legitimidade para cobrar e o síndico tem o dever de pagar. O síndico que concedeu esses descontos tem o dever de pagar. O síndico tem que entender que ele tá ali para manter a ordem e cumprir a lei, pessoal. O que acontece? Eu cendo pro Leandro, eu tenho que ceder para Kelly e para mim, é o direito de todo mundo. Eu passei por esse condomínio, um condomínio, até mandar um abraço pro Natanael, foi ele que fez essa pergunta aí do síndico de Samambaia aqui. Eu espero que tenha esclarecido suas dúvidas. Qualquer coisa também te passo o telefone do nosso amigo Dr. Suítes aqui, referência de direito condominial, e troca ideia com ele. Mas sim, o que aconteceu? A síndica procurou a gente. Eu quero dar um desconto para fulano tal. Aí a gente falou, cara, não dá desconto. Aí eu vou dar, eu sou síndica, eu não posso mandar, não sei o quê. A orientação que a gente dá é você não dá porque você tem que dar para outras pessoas. O que aconteceu? Dito e feito, que a pessoa nunca paga caladinha, né? Pagou, já tinha um desconto. Meu irmão, todo mundo foi. Ele falou, vou ter um jeito, esse mês dá pra todo mundo, mas mês subsequente. Então assim, e ela, Deus que me falou, não pode, gente, não pode. Se é regra, cara. O síndico tem que lembrar que ele não é o dono do condomínio, ele é só o representante da massa. E ele tem que prestar contas. Ele tem que ter muito mais apreço com as contas do condomínio do que com suas próprias contas. As suas contas ele não presta conta para ninguém. Ali, aqui em Brasília nós temos condomínio de 1.000 e tantas unidades. Você está administrando o dinheiro de 1.000 e tantas famílias, né? Então o síndico tem que lembrar, tem que estar com isso sempre na cabeça, de que ele é mero representante da massa e não dono do condomínio. Igual eu te falo, cara, a situação que a gente tem que entender é exatamente isso, que outra coisa, o síndico responde criminal e civilmente. Ou seja, responde com os bens dele, pessoal. Então, cara, outra coisa, o síndico tem que botar na cabeça dele que ele tem que dar satisfação. Sim. Porque tem muito síndico que eu conheci que o pessoal me procura, ele não quer dar satisfação, ele não quer conversar com o morador. Cara, você botar na cabeça, tu virou síndico, faz parte da sua profissão. Nem que sim, lógico, não precisa ser toda hora, mas determina o horário. Pessoal, tô aqui, quer tirar alguma dúvida sobre as contas? Se dispõe a tirar alguma dúvida sobre isso, porque isso não acontece. Vira aquele mamurico. Não sei o quê. E às vezes o cara tá até certo. E é uma coisa ou outra. Transparência, né? Hoje você tem tantos meios digitais aí, quase todas, né? Vamos dizer assim. Administradoras possibilitam livros online e tal. Então, assim, usa desses artifícios que você vai ter muito menos problema. E assim, igual eu falo, meu síndico, se você antecipar, é melhor pra você. Por exemplo, tem um síndico em São Paulo que eu sigo ele, esqueci o nome dele, vou até lembrar na próxima vez. Ele faz os vídeos. Faz vídeo, pessoal. Estamos aqui hoje com a pessoa de conta e tal. Então ele libera aquilo. Acabou, não tem discussão. Porque você está sendo claro. Porque se você não transmitir isso, parece estar maquiavendo, está aquela coisa que está obscura, né? E previamente, né? E ele chega na Assembleia só para aprovar. Exatamente. Todo mundo já conhece as contas. Quem tem dúvidas já chega com as dúvidas pautadas. Muito melhor. Show de bola. Então aqui, ó. O Marcelo Moreira fala o seguinte: o síndico pode obrigar a usar máscara? Dr. Suítes. Boa, aí Essa eu tô quase respondendo. Isso aí, o que acontece? Tem muito decreto, tem que se observar a localidade, tudo, né? No DF não tem decreto que estabeleça o uso, não é taxativo, não é expresso que o uso deve acontecer dentro dos condomínios. Eles falam de áreas públicas, áreas comuns não são áreas públicas, são privadas. Contudo, a gente vem aplicando por analogia essa obrigatoriedade, mas a gente não tem orientado da multa. É mais uma conversa, né? Por quê? É mais o caráter educativo. Aplica uma notificação, e uma eu passei advertência. essa semana, foi até bom pra você ver que as coisas, a gente começa a pensar aqui, começa a olhar na minha cabeça. Sábado eu conversei com uma pessoa sobre isso. Ela falou que o síndico estabeleceu o uso de máscara, ainda multou, e ainda queria multar os moradores. Eu falei, eu sei que ela não pode multar. Porque teria que levar para uma assembleia, ser aprovado em assembleia. E aí você pensa, é momento de pandemia, onde você está tendo redução de receita, as famílias estão tendo redução de receita, os juízes estão intervindo nas relações privadas de aluguel,
reduzindo aluguel, reduzindo mensalidade de colégio. E aí, quem tomar uma multa dessa e judicializar, a chance de conseguir reverter e cancelar uma multa dessa é alta, o que acaba com a moral do síndico dentro do condomínio. Exatamente, que eu falo assim, eu acho que o síndico tem muito cuidado para não ser abusivo. Não foi tem que seguir o trâmite, porque é um tiro no pé. Nesse caso, pela aposta, é um tiro no pé, porque se ele me multar, eu automaticamente já vou entrar na justiça, danos morais, tudo, porque que legalidade ele está tendo para fazer isso? Ele não tem. Porque teria assembleia para provar isso. Civil, né? Que fala, né, de que o síndico tem o dever de atuar nos interesses do condomínio e tal, da massa, até a questão da saúde em si, com esse embasamento, mas você não tem uma multa definida. Nem na convenção existe. Aí eu falei, teria que mudar a convenção, aí é 2 terços, então assim, já é outro problema ainda, né? Uma questão puxa a outra. Mas em se tratando de DF, teve um parecer no dia 18 do chefe da Casa Civil aqui do DF, que ele também aplicou por analogia isso daí. Então, assim, o entendimento é de que realmente é obrigatório dentro dos condomínios também. É bom demais, né? A prevenção sempre é bom, né? Acho que um momento de consciência, conversar. O que eu estava falando com aquele mais cedo, é o novo normal. A população vai ter que se adequar a isso. Não se sabe quando. Hoje mesmo, o nosso governador, amanhã, né, abre os parques, mas ele hoje já falou de lockdown. É o contraposto do caramba, né, velho? Advogado tá sem vida, né? Porque então agora muda, né, a referência, né? Eu dormi na sexta com um decreto para estudar, na segunda acordei com 6. É complicado demais, né, Kelly? Só voltados para a área de... Kelly, você acha que condômino é normal? Eu sou normal. Eu sou condômina. Você é normal? Eu sou. Você não é normal, não? Eu não. Eu acho que nós todos somos de verdade verdadeira. Eu não. Não, eu acho que todos nós temos o nosso grau de anormalidade. Porque o que é normal para mim não é para você. O que é normal para você não é normal para mim. O que é normal? Então, vamos lá. Agora, eu convivo bem com os meus pares, eu convivo bem com meus vizinhos. Então, dentro dessa normalidade do meu condomínio, sim. Vamos lá. Se eu fosse skatista, eu não sei, se eu fosse uma senhorinha idosa, não seria nada normal ficar ouvindo live. Então, quer dizer, eu não sei o que é normal, gente. Cada um pode ser uma loucura, né? Só sei que os meus vizinhos toleram os meus defeitos. E eu quero deixar aqui, a minha vizinha, obviamente, ela não vai estar me ouvindo, quer dizer, obviamente que uma senhora de 86 anos. Essa semana, a gente se cruzou em algum momento ali. Ela estava arrumando o meu tapete, gente, ela estava pegando no meu tapete com a mão. Falei, gente, que coisa linda. Essa senhorinha, ela já colocou na minha guirlanda de Natal um laço. Porque a guirlanda devia estar meio pobrinha, só pode, né? Ela colocou um laço vermelho, por que será, né? Ela colocou um laço vermelho. Isso pra mim é comunidade, né? Verdade. Isso é comunidade. Sabe o que eu fiz aí quando eu vi ela arrumando o meu tapete? Peguei, agradeci, fui lá, peguei um álcool e passei na mão dela e falei, amiga, obrigada. Eu joguei isso na mão dela, obrigada pela gentileza. Então a próxima pergunta não teve gentileza. Por isso que eu perguntei isso pra você, ó. Lilian fala o seguinte: Tiagão, pergunta pro Dr. Suíte se esse condomínio é normal. Olha só, morador do meu prédio e família com 19 não estão fazendo quarentena. O que posso fazer? Fala aí, Dr. Suíte. Se ela mora no DF, é ligar 162, opção 2, que é a denúncia para o telecovid. E no DF eles encaminham para Defesa Civil. Não, mas já tem os moradores, a família avisou que está com 19. Já tá avisado, já avisou para os moradores, só que eles não estão fazendo a quarentena, estão saindo no corredor. Mas é justamente isso. É só para falar, vamos só diferenciar quarentena e isolamento social. A quarentena é um número. Quando a pessoa é detectada com o Covid, ela precisa fazer o chamado isolamento social mesmo, se isolar das pessoas. Isso, 14 dias. Né? Aqui no DF, é a mesma coisa que eu tô falando. É isso mesmo. Aqui no DF é 162, opção 2. Que é a denúncia. Você faz a denúncia, ela pode ser anônima, gera um protocolo, você passa a acessar o site da ouvidoria do DF e acompanhar as ações que estão sendo tomadas. Ela vai passar para a Defesa Civil ou Vigilância Sanitária da região mais próxima, que vai indicar um auditor para ir até a residência
dessas pessoas que testaram positivo e notificá-los para que eles cumpram o isolamento. E aí, se ele tiver a conduta reiterada de sair, se ele continuar saindo, eles começam a tomar outras medidas. Então, assim, é importante que faça a denúncia nesse 162.2 para que se comece a tomar os procedimentos administrativos para uma medida mais séria. Aqui no DF nós tivemos o caso do advogado, logo no começo da pandemia, que a esposa estava positiva e ele estava dando feira na Ceilândia, metrô, show do Maroon 5. Então, assim, ele foi um desses casos que houve a denúncia, notificação extrajudicial do agente da vigilância sanitária, até uma correção coercitiva. Show de bola. A condição então vamos lá, coercitiva pessoal. Para que ele testasse. O estado, se tiver, procura aí a denúncia, denuncie, porque vai ser acompanhado disso aí. Cara, e vamos ter consciência, né, pessoal? Vamos ter respeito ao próximo aí, quem tá, porque, né, tem grupo de risco, acho que o bom senso é sempre bom. Ô, Kelly, como é que você fosse pra você ligar e fazer essa denúncia? Como é que você falaria que a pessoa estivesse do outro lado ouvindo? Tranquilamente. Como é que você daria o endereço, CEP. Não, faz aí. Vamos lá. Boa noite, te entregar, hein? Não? Pode fazer a voz sim? Vai lá. Olá, boa noite. Quero fazer uma denúncia. Denúncia o quê? É o que? É pra sensualizar, amigo? Não, é uma denúncia. Tem um mau elemento aqui espalhando o coronavírus, que comeu morcego na China, tá vindo pra cá, não passa álcool na mão e fica espirrando em cima das coisas. Não é bom, né? Vai direto ao ponto, né? E surte efeito, tá? Aqui no DF realmente o atendimento foi rápido, em 48 horas já eu acompanhei. Nós tivemos um caso semana passada, deu bastante trabalho. E eu que fiz todo o procedimento. E como é que foi esse caso aí? Bastidores, como é que foi lá? Lá o morador não quis, como é que foi? É uma casa, é um prédio, num condomínio misto de casas e prédios de programa social. E esse em particular era num apartamento de 2 quartos que tem um só banheiro. E aí foram essas coisas que aumentaram ainda mais o nível de estresse dentro do condomínio. Por quê? Porque a que está contaminada, positiva, a esposa, ela, querendo ou não, vai ao banheiro, utiliza-se do mesmo vaso sanitário, do mesmo chuveiro, de objetos pessoais de uso comum, querendo ou não, né, objetos de uso comum. E o marido e o filho estavam transitando normalmente dentro do condomínio, andando de bicicleta. E aí não adiantou falar, já era uma pessoa com um trato bem truculento. E o que resolveu foi receber a visita do auditor da Anvisa. Tá certo. Quer fazer uma pergunta? Que aí o cara começa a falar assim, o negócio é mais sério. Não, aí já pode ser multado tudo. Exatamente, né? Pode ser multado. Você queria fazer uma pergunta? Tem uma pergunta aqui, me permita. Vou fazer direto para você, sim, tá, doutor? Vamos lá. É de um amigo meu de de adolescência. Eu vou citá-lo, visto que vou falar, tá? Vou falar. Eu dançava com ele era meu par no CTG. CTG é grupo Polidense, vocês dançavam? Gente, vocês não estão vendo a minha cara. Logo eu vou estar do lado de lá, mas eu vou tentar fazer a cara. Essa é a câmera aqui? Essa aqui? É ali, ó lá. Cadê? Não dá pra falar, foca em mim. Não dá pra falar isso. Não dá pra falar, foca em mim. Não, você falou dança, foi só um CTG, Grupo Centro de Tradições Gaúchas. Não é legal, já foi lá também? Tu dança polidense? Parei. Parou? Pô, legal. Sem preconceito, pode ir. Vai lá, pergunta seu amigo lá. Você reprovou na primeira aula de polidense, porque segurar esse seu corpinho na barra não dá conta não, amigo. Meu irmão quebrava tudo. Acho que eu larguei psicotécnico que ele reprovou. Também. Certeza. Vai lá. Vamos lá, voltando. Esse meu amigo é um amigo de adolescência, né? Ele era meu par de dança no grupo de tradições gaúchas. Então, vamos lá. A pergunta dele é o seguinte: não tem nada a ver com Covid, tá? Não, tranquilo. Doutor, qual a diferença entre área privativa, útil e comum? Você poderia... Boa, legal, boa pergunta. Tá. A área útil ela entra bem mais na questão da engenharia em si. Muitas vezes está lá na certidão de ônus, quando você compra seu imóvel, na escritura, área total e área útil. Uhum. A área total ela traz algumas outras partes que envolvem inclusive a área comum. Tá? Por quê? Porque você tem uma cota parte da área comum.
certo? Então na escritura vai trazer essas nomenclaturas. No condomínio, o que diferencia é a área privativa e comum. Tá. Dentro do condomínio não tem a área útil, exatamente. Tá. No condomínio, a área comum é o que é para todos, é o hall do elevador, salão de festa, portaria. Isso aí todo mundo junto tem que arcar com aquela parte, com aquela cota parte, já que vai estar embutida na taxa de condomínio que você paga da sua área privativa. Tá? E também não é porque é sua área privativa que você pode fazer o que você quiser. Tá? Tudo no direito é relativo, nada é absoluto. Entendi. Imagina. Bom, né? Depende. Imagina, é minha casa, eu posso fazer o que eu quiser. Vou poder fazer uma fogueira e colocar em risco as demais unidades? Não posso fazer isso. Quero fazer um conceito aberto na minha cozinha, vou derrubar a parede sem saber se aquilo ali é uma viga, algo assim. Então, assim, tudo depende, tá? Mas quanto a essa diferenciação em termos práticos, é mais ou menos isso. Entendeu, Fabrício? Passa pra ele. Beleza, Fabrício, tem mais alguma dúvida? Tem mais alguma dúvida dos ouvintes, minha amiga Kelly Rodrigues? Não, tem. A mulher que dança lá no Centro de Múltiplas Culturas. Centro Tradicional de Polidense. É tão Gaúchas! É legal, já fui lá nos eventos lá. Pelo amor de Deus, se você quiser, eu falo legal. bem pessoal de Porto, tá? Show de bola. Se eu fosse homem, vocês iam falar, tu já dançou na vara do gaúcho. Doutor Switches, nosso amigo aqui, Leandro, direito condominial. Foi até importante. Hoje eu recebi uma mensagem, foi engraçado. O cara me indicou uma pessoa para trazer aqui para conversar. Só que o post do cara não tem lógica. Ele falava que o morador pode pedir cessar o direito de pagar pela área comum. Eu falei, irmão, nunca vi isso na minha vida. E pior que o cara escreveu um artigo sobre isso, né? Eu falei, mas tá totalmente errado. Não tem como você falar, eu não uso a piscina, não vou pagar por ela. E sucateia? Como é que faz, né? E aí, cara? Não tem lógica, né? Não tem a menor lógica. Condomínio é isso, gente. Quer queira, quer não, tem que contribuir pro todo. Não tem jeito. Isso aí, vem muita discussão sobre isso daí. Donos de cobertura. Minha cobertura é maior, mas por que eu tenho que pagar mais se o que eu uso é o mesmo elevador, é a mesma energia? Mas via de regra a cobertura são apartamentos maiores que poderiam comportar mais gente. Você tem extensão de fachada maior. Exatamente. E outra coisa, tem uma série de coisas que é maior. Eu sou um dos defensores do rateio por fração ideal. Também, né? Tem um monte de cobertura aí, pô. Não, se eu tivesse cobertura seria pela unitária, da terra, exatamente, né? E assim, isso não tem o menor cabimento. Eu só uso a piscina uma vez no mês, então eu vou pagar só um pouquinho. Agora o filho do vizinho que usa sempre leva o convidado, ele vai pagar mais. É o que eu falei, assim, não tem lógica, assim. Por isso que eu falo que o síndico tem que procurar fontes confiáveis para você até se respaldar e conhecer um pouco mais. Se o cara escreveu um artigo, se a pessoa mandou pra ele, leva esse cara aí. Eu falei, meu irmão, tá doido? Leva você lixado, pô. E o cara falou uma coisa tem nada a ver com a outra, né? E assim, é o que a gente falou lá no primeiro caso, né? Do cara da vaga de garagem. Cara, antes de entrar no condomínio, busque entender quais as regras do condomínio, como é que funciona. Porque depois que você entrou, cara, você tá aceitando aquela lei ali. Aqui em Brasília, nós temos a grande particularidade que são os condomínios irregulares. Que não são condomínios, são associações. E aí associações, lá no passado, tinha aquela ideia de que só devo pagar se eu for associado. É isso mesmo. Aqui não, aqui são condomínios de fato. Você usufrui da benfeitoria e não quer pagar? Eu vou te contar uma maior. Eu tenho um condomínio nosso que já atende, e a mulher ligou um dia pra mim e falou assim, eu não pago mais taxa de condomínio porque eu vou abrir o portão aqui. Vou colocar pra fora, eu sei. Eu não passo pelo condomínio. Eu falei, mas o seu lote ainda continua dentro do condomínio. Não tem como. Tem. Você manda tirar seu lote, a terra dele e voltar. Porque não tem jeito. Você comprou algo que já tá dentro daquele. Não tem como você cessar isso, não tem jeito. Dependendo do ponto que tiver o condomínio, ela tá usufruindo de águas pluviais que foi colocado pelo privado, pela associação de moradores, a iluminação pública. Ela vai ter desconto disso tudo na hora da compra. Direta pela terra casa, ela vai ter. E eu falei assim, é besteira tá fazendo isso. Porque isso não vai deixar você de pagar a taxa condominial. Você vai pagar só se for assim, for mais cômodo para você. Porque ela entrava no portão e já virava à direita, nós né? Nós temos um caso desse.
no escritório, que o condômino sempre... E ele é de meio, tá? Não é nem da ponta, não. Ele é de meio. E ele fala que ele não é associado. Como a gente diz lá no escritório, pau na máquina. Vamos lá, né? Vai sair da conta deles, avisando pro senhor, viu? Vai sair de sua conta, 37 mil a última ação. E outra coisa, a gente Manda o link desse programa pra essa criatura. Pra ele já ele falou que ele não é associado. Já saiu a se tá conta dentro, dele. né? Ele não precisa nem ser, já tá automaticamente. Ele deixava de pagar, ele sempre deixou, ele nunca pagou. E aí ele sofreu uma ação e ele falou que nessa ação ele declarou que não era. Falei, mas ele, pra mim, nada é a mesma coisa. Quem define isso é o juiz não falou que ele está excluído da associação. Então acabou. Executei novamente e o juiz já mandou pagar 37. Show de bola, isso aí, doutor Suítes. Quer resolver seu problema condominial com ele. E se eu procurar o seu nome no Google, não vão te achar. Leandro Menegas. No Google não. Porque vou decorar que é Suítes aí. Filho, olha, tá, esse é marketing. Ele tem que me pagar agora pelo marketing pra ele aqui. Vamos lá então, tô com a nossa amiga Lidiane. Ela fala o seguinte, para encerrar a última aí. É o seguinte, ó. Meu condomínio é pequeno, possui 16 unidades. O síndico convocou uma reunião onde uma moradora se sentiu incomodada por crianças estarem comendo lanchinho na área social do condomínio, uma dividindo com a outra e sujando tudo. Aí o síndico proibiu as crianças de comerem no corredor. Isto é correto? Tem alguma lei que respalda essa proibição, doutor Suítes? Esse é bastante polêmico, né? Já teve um caso que repercutiu bastante aqui no DF, que foi a síndica que proibiu as crianças de andarem no pilotis, né? E a intervenção do Ministério Público, do Conselho Tutelar, eu acho que a história não ficou boa, não. Gente, aí você está envolvendo o direito de crianças, que aí já entra o ECA. Nós tivemos uma situação dessa em que as crianças num condomínio também de programa habitacional com a grande extensão, e assim, o skate fazia muito barulho, mas não tem como impedir. Até porque você tem, no caso dos skates, você tem duas questões. Até mesmo no meio de transporte, como é que você impede? O dia de vir, né? Exatamente, no caso dela é a mesma coisa. O que tem que se observar é a questão da conduta. O barulho está excessivo das crianças, a sujeira está sendo limpa, aí sim, mas não a proibição das crianças comerem na área comum, desde que não tenha isso também já previamente num regimento, porque a gente vai ter situações assim em piscinas, que é proibido comer, ingerir bebida alcoólica e bababá. Mas justamente tem condomínio que é proibido qualquer tipo de bebida, até água. Até água lá foi proibido. A água eu já acho um excesso. Mas passou em assembleia, né? É um excesso, né? Porque você tá no sol, exposto ao sol, é evidente que vai dar calor e não poder tomar uma água. A cerveja muitas vezes veda por conta de questões sociais mesmo. De briga, uma coisa. Exatamente. Nós já tivemos questões que foram muito além de brigas, né? Em piscinas gravadas em águas claras, né? Então, assim, isso se justifica. Mas não o simples fato de comer, né? Show de bola, né? Eu acho que é questão de educação, né? Sim. Conversa com a família, explica direitinho. De todos os lados, né? Os pais das crianças, porque os pais das crianças têm que lembrar também que condomínio não é creche, né? Você chega, joga as crianças lá e vai ter alguém cuidando. Porteiro não é babá. Mas também da condômina que se sente perturbada pelas crianças que estão comendo nas dependências. Isso aí eu lembro bastante de uma vizinha que eu tinha que furava as bolas. Só que não era condomínio, mas é a mesma situação, É isso mesmo. Mas ela não pega nenhuma criança tocando a campainha, saindo correndo. Incentivava, eu diria, né? Quando caía lá, ela furava e incentivava a gente a fazer. Você já fez algumas tripulinhas dessa, Kelly? Já. Já incomodou alguns vizinhos? Já, vou falar. O que você fazia? De verdade? De verdade. Eu sou filha de militar, então todo mundo se conhece, porque pai e mãe, os pais trabalham, e eu vou até falar, gente, a quadra, não tô nem aí, hashtag pronto falei. 212 Sul, vou falar louco não, 212 Sul, aqui na Asa Sul, a gente tocava campainha e saía correndo. A gente fazia bilhetinho do tipo, não sei se a gente escrevia certo ou errado, a gente fazia qualquer bilhete, não lembro assim, do tipo, jogar por debaixo da porta. A gente... Não, acabou.
Ah, você foi boazinha. Não, pera, não. Eu jogava era bombinha. Tu tem cara de que amarrava não, bombinha no água, rabo do gato. balão com água. Eu jogava assim, mas eu jogava quem passava lá embaixo. É muito doido, né, velho? Mas vamos que embora aí. Doutor, terminando nosso quadro, então, o Doutor Responde. Pessoal, convido você também. Aí lá no YouTube tem vários vídeos lá do Doutor Responde lá. Tem as doutoras também que participaram aqui. Sempre estamos trocando ideia com o pessoal aqui. É um quadro que a gente traz direito para tirar todas as dúvidas aí. Então se inscreve no nosso canal Interesse Condominial, curte lá o nosso quadro Doutor Responde. Vamos tomar um café daqui a gente volta com o nosso quadro Coach Condominial.